Fala aí pessoal, tudo beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Danilo e eu faço parte do time do Aprenda em Vista. O Aprenda em Vista, pessoal, ele é o braço educacional do nosso escritório de investimentos, a Premium Alliance, que fica aqui na cidade de Santos. Bom, eu vou estar dando seguimento aí aos nossos vídeos, né, de análise técnica. Tem uma playlist completa aqui no canal sobre análise técnica. Tem outros vídeos também sobre opções, sobre renda fixa, sobre Tesouro Selic, tá bom? Dá uma olhada aí nos vídeos do canal. Antes da gente começar, deixa eu só dar um recadinho aqui. Segue a gente lá no Instagram, tá bom? @aprenda em vista. A gente posta conteúdo sobre o mercado financeiro diariamente, tá? Todos os dias a gente posta conteúdo lá. A divulgação dos nossos cursos também é através do Instagram, tá? Se tiver alguma dúvida também pode entrar em contato com a gente pelo Instagram. Tem o meu Instagram também, Danilo Tavares _AAI. Me segue também lá, se tiver alguma dúvida pode entrar em contato comigo, tá bom? Eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo o Instagram do Aprenda em Vista e o meu Instagram também, beleza? Então vamos lá. Bom, hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre um padrão de reversão, tá? Padrão de reversão de tendência chamado nuvem negra, que também é conhecido no inglês como Dark Cloud. Então vamos lá, deixa eu só mostrar para vocês aqui. Quem me acompanha já sabe, né? Eu uso como referência literária, né? A literatura de análise técnica. Eu uso o livro do Mart Pring, que também é conhecido como a Bíblia da análise técnica. Esse livro aqui e muitos outros que vão ajudar você que é investidor. Eu deixei aqui na playlist também alguns livros indispensáveis para você que quer entrar no mercado financeiro, tá? Então como é que funciona esse padrão Dark Cloud? Aqui na página 348, deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil. Como é que é a característica, tá vendo? Dark Cloud Cover. Como é que é a característica desse padrão, né? Dark Cloud, nuvem negra. A nuvem negra, pessoal, é esse candle aqui, ó, tá? Esse candle preto aqui é nuvem negra. E quais são as características que ele deve ter? Tá aqui, ó. Abertura acima da máxima do candle anterior, que obrigatoriamente tem que ser um candle positivo, tá? Nesse caso aqui, um candle branco. Mas muitas pessoas usam candle verde, né? No meu caso também eu uso candle verde. Então, ó, abertura acima da máxima do candle positivo anterior. O fechamento abaixo do ponto, na metade, né? Da metade do candle anterior. Aqui está a metade do corpo do candle, né? Então o fechamento desse candle aqui tem que ser abaixo da metade do candle anterior. É isso, basicamente é isso, tá? Abertura acima da máxima do candle positivo anterior e o fechamento abaixo da metade do candle positivo anterior, tá bom? Basicamente é isso, é um padrão bem simples, não é um padrão muito comum de acontecer, tá? Mas assim, as pessoas gostam bastante porque é um padrão que tem uma confiabilidade um pouquinho mais alta do que outras. Por exemplo, tem uma confiabilidade um pouquinho maior do que martelo, por exemplo, do que shooting star, tá? Tem uns vídeos também sobre martelo, shooting star também na playlist de análise técnica, tá bom? É só dar uma checada lá. Então vamos ver na prática aqui, ó. Eu estou no gráfico aqui, ó, CPLE 6, tá? Uma empresa de energia. Olha aqui, ó. Deixa eu aumentar para ficar mais fácil. Aqui, ó, pernada de alta, tá? Pernada de alta e deixou o padrão aqui, ó. Olha aqui, ó. A abertura do candle acima da máxima do candle positivo anterior e o fechamento abaixo da metade do candle positivo anterior. Esse é nuvem negra ou dark cloud, tá? A gente pode observar aqui que teve uma pernada de alta, né? Tem a minha foto aqui no cantinho, a câmera, né? Mas dá para ver, ó, deixa eu puxar um pouquinho mais, ó. Tá vendo aqui, ó? Uma pernada de alta, ó. Pernada de alta e deixou esse padrão no topo, ó. Deixou esse padrão aqui no topo, ó. Então é um padrão de reversão de tendência, padrão de topo, tá? Uma curiosidade bem interessante é o seguinte, ó.
No livro do Marty Pring, ele não fala, tá? Ele não fala que deve ser obrigatoriamente no topo, tá bom? Olha aqui, ó, o exemplo que ele dá, tá vendo, ó? Não era uma pernada de alta. Na verdade, o ativo estava caindo, ó. S&P, ETF, tá vendo? O exemplo que ele deu aqui, estava caindo aqui e deixou esse padrão de Dark Cloud Cover, tá vendo? As pessoas costumam utilizar esse padrão, pessoal, como um padrão de reversão, tá? Mas para ser o padrão Dark Cloud não precisa necessariamente estar num topo, tá? Ele tem uma confiabilidade maior quando está no topo. As pessoas usam mais quando essa configuração aqui está no topo, tá? Que indica basicamente que é o fim de uma pernada de alta aqui, pernada de alta, deixou o padrão no topo, ó. Opa, provável reversão de tendência, tá? Tem outra literatura que eu gosto bastante de usar, que é esse cara aqui, ó, Bulkowski, tá bom? O site dele é gratuito, ó, The Pattern Site, tá? E aqui, ó, em inglês também, tá? Então você digita aqui, ó, digita não, você clica aqui em Dark Cloud Cover, tá vendo? Vai abrir uma janelinha aqui. E o Bulkowski, pessoal, ele fala sim que é uma reversão de tendência, ó. Bearish Reversal, 60% das vezes. Lembrando que os estudos feitos pelo Tomás Bulkowski foram feitos lá nos Estados Unidos, tá? Muito cuidado. Não quer dizer que 60% das vezes isso vai ocorrer aqui no Brasil, tá bom? Mas o Bulkowski fala sim que é um padrão de reversão de tendência e deve ocorrer numa pernada de alta para que ocorra a reversão de tendência, tá? Então aqui, ó, olha o exemplo que ele dá aqui, tá vendo, ó? Pernada de alta, nuvem negra, reversão de tendência, tá? Então é melhor, tá? Eu aconselho melhor vocês usarem esse padrão aqui, ó, em um topo, tá? Em um fim de uma pernada de alta. Então se você tem uma pernada de alta, nesse caso aqui, ó, pernada de alta, deixou esse padrão aqui, aí sim você pode considerar nuvem negra. No caso do Marty Pring, tá vendo que ele mostrou aqui uma pernada de baixa? É nuvem negra? É nuvem negra, tá? Fica atento, fica alerta, porque esse padrão aqui é um padrão de alta confiabilidade. Como vocês observaram ali, pelo estudo do Tomás Bulkowski, ocorre reversão em 60% das vezes, tá bom? Fica atento. É isso o meu conselho, fica atento. Então como é que funciona a entrada? Bom, se é um padrão de reversão, né, a gente faz uma venda na perda da mínima, sempre tem que esperar o rompimento, a confirmação, tá? Não adianta nada você já sair vendendo. Não adianta, porque tem que esperar o candle do dia seguinte para poder fazer a confirmação da nuvem negra, tá? Então a gente faz uma venda na mínima e sempre stop, tá? Sempre stop. Stop na máxima. Por quê? É um padrão que a gente está operando contra a tendência. Operar contra a tendência, o risco é muito maior, como eu já expliquei em outros vídeos aqui no canal. A força do mercado, todo o movimento do mercado, nesse caso aqui, ó, tá para cima, né? Então os big players, os bancos, os caras grandes, né, os tubarões que a gente fala, os caras estão comprando. Então você, que é um pequeno investidor, você vai operar vendido, muito cuidado, tá? Então eu aconselho sempre a utilizar o stop quando for fazer qualquer operação. Qualquer. Pode ser a favor da tendência ou contra a tendência. Utilize stop, tá? Como já dizia o Warren Buffett, mais importante do que ganhar dinheiro no mercado financeiro é não perder, tá bom? Então, basicamente é isso. Pernada de alta, o padrão de nuvem negra, tá aqui, para quem não lembra, aqui ó, a abertura do candle acima da máxima do candle positivo anterior e o fechamento abaixo da metade do candle positivo anterior. Venda na mínima, stop na máxima. E o alvo? Bom, vocês viram aqui, não tem nenhuma projeção, tá? O Tomás Bulkowski não fala de projeção para esse padrão aqui. Não existe, tá? O que eu faço? Bom, o que eu faço eu sempre trabalho com médias móveis, tá? Quem quiser também tem um vídeo aí, uma aula completa sobre médias móveis, inclusive é a primeira aula,
do canal da playlist de análise técnica médias móveis, tá? Para mim que é um dos indicadores mais importantes. Nesse caso aqui, ó, a média móvel estava em 6,33 e o preço fechou em 6,69, tá? Então se você fizer uma projeção daqui, ó, você vai fazer a venda na perda da mínima, certo? Então a perda da mínima daria aqui mais ou menos, ó, 5%, o alvo, até a média. E o stop, 3,5%. Vale a pena? Aí vai de cada um, tá? Aí o risco-retorno está mais ou menos 1 para 1,5. Você está arriscando, por exemplo, R$100 para ganhar 150. Vale a pena? Aí vai de cada um, tá? O que eu gosto de fazer? Se tiver muito próximo à média, eu não faço operação contra a tendência, é muito arriscado, tá? Nesse caso aqui, ó, próxima média, não dá para vender aqui, pessoal, sem chance. Não faça isso, tá? Um pouco afastado da média até daria, mas coloca o stop lá em cima. Não tem jeito, coloca o stop, é o seu paraquedas, tá? O que eu gosto de fazer? Bom, se eu faço uma operação dessa aqui, bateu na média, duas possibilidades. Ou eu encerro metade da operação, ou encerro tudo. Ah, entrei vendido em 1.000 ações. Meu, vende pelo menos, recompra, né? Pelo menos 500. Ah, vi que o mercado deu uma sambada, deu uma travada de lado aqui, meu, zera. Zera porque a pernada é de alta. Pode ser que ocorra isso daqui, ó. Tá vendo? Uma correção no tempo. Tem dois tipos de correção. No tempo, que o ativo fica lateral, que é esse caso aqui, e no preço, que o ativo cai, tá? Nesse caso aqui, ó, correção no tempo. O ativo ficou lateral, ficou parado. Não teve correção no preço, teve correção no tempo, tá? Então pode ser que isso ocorra aqui, ó. Se o ativo ficou travado 2, 3 dias e o ativo está em tendência de alta, meu, cai fora, tá? Não dá bobeira. Zera a tua operação, zera a tua posição, tá? Porque você está operando contra a tendência. Como eu falei, toda a força do mercado é compradora e você vai operar vendido, então toma muito cuidado. Então basicamente é isso, tá? Um padrão de reversão, venda na mínima, stop na máxima, tá bom? Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Azul. Estão enxergando aqui, ó? Aqui, ó. Tá vendo? Pernada de alta, nuvem negra. Para vocês observarem aqui, ó, se vocês verem, o ativo não caiu tanto aqui. Nesse caso, ó, venda na mínima. O stop seria aqui mais ou menos, ó, de 4,5%. Ó, até quanto ela caiu? 4,42. Então, já fica atento. Se a gente colocar uma média móvel aqui, ó, só tirar essa marcação. Ó, nesse caso aqui, olha o afastamento da média. Daria tranquilo para fazer essa venda. 10% até a média e o stop era de quanto mesmo? 4,5%. 10%. Pô, 1 para 2, perfeito. Você está arriscando 100 para ganhar 200. Vale muito a pena? Vale muito a pena, tá? Mas o que aconteceu? O ativo não corrigiu muito, ó. Ficou travado aqui, sambando, ó. Bateu na média. Bateu na média, entrou um candle de força. Olha a diferença de amplitude desse candle aqui e desse aqui, ó. Tá? Em cima da média, meu, zera. Zera porque tem alguma coisa errada aí, tá? Muito cuidado mesmo. Outro exemplo aqui, ó. Aere. Onde ocorreu? Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Nuvem negra, dark cloud, pernada de alta, ó. Pernada de alta, padrão, venda na mínima, stop na máxima. Caiu? Não, não caiu. Como eu falei, esse estudo que o Thomas Bukowski fez de 60% de confiabilidade, né, de 60% das vezes ocorre reversão, foi feito lá nos Estados Unidos. Então toma muito cuidado. Nesse caso aqui, ó, deixa eu ver, seria um stop de 7%. O ativo chegou a corrigir no máximo 6,3%. Você estaria no prejuízo. Você estaria arriscando, por exemplo, R$100, né, para ganhar 90. É uma operação menor do que o fator risco-retorno, menor do que 1 para 1. Né? Então, muito cuidado, tá? Tá vendo? Ó, teve uma pernada de alta aqui, né? Igual eu falei, o ativo deu uma sambada, travou, meu, zera. Zera porque é o seguinte, estava operando contra a tendência, tá? Se a gente colocar lá a média móvel, ó, 21 períodos, olha aqui a distância da média, ó. Olha a distância da média aqui, tá vendo?
9%. Um stop de 6,5%. Caiu, travou, subiu, meu, cai fora. A média tá encostando, cai fora. Melhor coisa que fazer. Ah, mas não chegou no meu stop. Meu, cai fora porque você está operando contra a tendência. É muito arriscado, tá? Numa dessa aí, ó, entra um candle gigante desse aqui, ó, chega até a pular teu stop, tá? Então você estaria arriscando aqui, por exemplo, né, 6,5%, vai ter que estopar em 10% de prejuízo. Aí seria muito maior. Beleza, pessoal? É um padrão bem tranquilo, tá? Um padrão bem simples, não ocorre sempre. Mas como eu falei, a confiabilidade dele é maior do que outros padrões, o pessoal gosta bastante de operar, tá? Eu opero às vezes, dificilmente eu gosto de operar contra a tendência, tá? Eu não gosto, acho muito arriscado, acho que não vale a pena, tá? Outra coisa que é bacana, tem um vídeo aqui sobre suportes e resistências, tá? Dá uma checada lá. Quando esse padrão ocorrer em regiões de resistência, tá? Só dando uma resumida, resistência é dificuldade do preço tem de romper de baixo para cima e suporte de cima para baixo, tá? Quando esse padrão ocorre em regiões de resistência, a confiabilidade é maior ainda, tá? Por quê? Bom, se tem uma resistência do preço aqui, né? Digamos que tem aqui, ó. Aqui é uma resistência. Bom, vamos olhar, né? Vamos olhar o passado, ó. É resistência aqui, ó. Topo histórico. Ó que bacana, CPL6, tá vendo? Ó? O ativo veio, subiu tudo isso daqui, ó, bateu no topo histórico, caiu, veio a Covid, né? O ativo caiu aqui, ó, depois ele recuperou. Até onde que ele foi? Até o topo histórico, que foi aqui, ó, antes da Covid, tá vendo? É região de resistência? Sim, é região de resistência. Deixou uma nuvem negra na região de resistência? Meu, venda na mínima, stop na máxima. Ah, mas é região de resistência, não precisa pôr stop. Coloque stop. Coloque stop porque você está operando contra a tendência. Tá bom? Então, se tiver uma região de resistência, a confiabilidade no padrão é um pouco maior. Mas mesmo assim, eu aconselho sempre a utilizar stop. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, entre em contato lá. Entra no meu Instagram, pode mandar mensagem lá que eu respondo. Segue a gente também no Instagram do Aprenda em Vista. Deixa o like aí, compartilha esse vídeo com a galera, beleza? E qualquer dúvida é só mandar mensagem lá. É isso aí. Valeu!